Boa noite. Temos nossos guerreiros do frio aí. Pensei que a galera não ia aparecer hoje de volta. Hoje a gente começa, temos as nossas duas aulas especiais, foi as duas aulas que a gente remanejou no nosso cronograma. Então hoje a gente tem os passes e na próxima aula a gente vai ter a prática dos passes. Hoje a gente só vai falar o que, como que funciona, como que é o processo, para na próxima aula a gente aprender colocando em prática mesmo, para todo mundo saber como faz passe. Bom, vamos começar. Amado Pai Celestial, rogamos a vossa bênção para que esse momento seja abençoado e traga paz, harmonia e conhecimento a todos nós. Que os bons espíritos nos assistam e nos guiem em nossos estudos e atividades. Assim seja. Passes e fluidoterapia. Fluidoterapia porque a gente usa fluidos. Esse tempo atrás a gente teve aula de fluidos, né? Que a gente falou do fluido universal, o fluido animal e o fluido vital. Acho que os três. Então, quando a gente está fazendo um passe, a gente usa uma fluidoterapia. Começar por essa frase aqui, ó. Imporão as mãos nos doentes e esses ficarão curados. Em Marcos 16. Jesus, antes de ir embora, deixou para os seus discípulos, ele falou uma frase inteira. Ó, vocês vão fazer isso, vão levar a minha palavra. E ele termina com essa frase aqui, ó. Imporão as mãos nos doentes e aí poderão curar. E Jesus curava as pessoas através da imposição de mãos. Eu até peguei aqui, ó. Teve a cura do cego em Betsaida, que é retratado em Marcos. Jesus impôs a mão sobre um cego para restituir a visão. E teve a sogra de Pedro, que está em Lucas. Ele relata que Jesus pôs as mãos sobre cada um dos enfermos, incluindo a sogra de Simão, onde foi curado febres e perturbações espirituais. Então, o que a gente pode concluir é que os passes, essa imposição de mãos, é uma coisa muito mais antiga. Eu até trouxe um pouco do histórico aqui, que de quando que a gente tem relatos, né, de imposição de mão. Em 3000 a.C., no Antigo Egito, os sacerdotes egípcios, eles já faziam a imposição de mãos para cura. Eles acreditavam que podiam se ligar com a energia dos deuses e poder curar doenças, canalizar essa energia para restabelecer o corpo, né? Na Índia Antiga, entre 1200 a 200 a.C., a gente tem as práticas védicas e ayurvédicas, onde também tem a imposição de mão. Aqui a gente vai falar de energias, né? Essas energias que fluem no mundo podem ajudar a gente, conhecido aqui como a energia vital, o prana. No xamanismo, a gente tem também a utilização de mãos, mas aí também a gente tem ervas, tambores, mas também tem a parte de um passe para curar as pessoas. No século I, daí aqui, Jesus, que nem eu comentei ali da frase anterior, então aqui já a gente tem essas curas dos enfermos através da imposição. Mesmerismo. O Franz Mesmer, ele estudou o magnetismo animal e acreditava que uma pessoa podia curar outra pessoa através da imposição de mãos. E foi isso que o Kardec, né, ele participava dos passe dessas imposições de mão do mesmerismo, ajudou também ao estudo. Então, em 1857, a gente tem a codificação, e aqui ensina que o passe ele é uma transfusão de energia magnética com auxílio dos espíritos para o equilíbrio do corpo e do espírito. E não parou por aí. Em 22, a gente tem a criação do Reiki. O Reiki é rei de universal e ki de energia, então a imposição de mãos também usando a energia universal que atravessa a pessoa que está fazendo essa canalização de energia para curar as outras pessoas. Eu sou reikiana, né? Teve um caso uma vez lá onde a gente dava reiki que a pessoa teve um infarto dentro do local. E na hora estava sendo aplicado o reiki. Daí quem estava aplicando sentiu uma dor no braço inexplicável, assim. Daí, terminou, foi difícil, aquela pessoa
terminou, a pessoa saiu bem. Daí depois foi descobrir que ele teve um infarto no local. E a energia do reiki conseguiu salvar o cara ali naquele momento. Então, para vocês terem uma ideia o quanto é verdade essa energia, né, que está aí fluindo. O Jorei, em 35, é uma prática da messiânica, né? Então ele também faz essa imposição de mãos. A cura prânica pelo Showa Koksui, que também é da parte hindu. E na atualidade o que a gente tem? Temos passes, temos energia passando, tudo está rolando. Tem outras que a gente poderia colocar ali, mas já não é o caso, né? Então a gente tem que o passe ele não foi inventado pelo Espiritismo. Isso é muito mais antigo do que a gente imagina, né? O que o Espiritismo veio fazer, ele veio explicar, organizar e dar uma base doutrinária. Então a imposição de mãos já é uma coisa milenar. Afinal, o que é o passe, né? Então ele é uma transmissão de energia, ele passa de um indivíduo para o outro e para que serve? Para equilibrar o estado vibratório. Basicamente é isso o que a gente tem. Mas agora vamos estudar a fundo o que são essas energias, como que funciona. As energias que a gente vai ter na aplicação de passe. Então a gente vai ter uma energia vital, que é a do encarnado, a pessoa que vai fazer o passe e quem vai receber o passe. A gente tem a energia espiritual, que são dos espíritos. Lá na imagem a gente tem aqui a pessoa fazendo o passe e você pode ver tipo os mentores no fundo ajudando. E a gente pode ter energias mistas, que é tanto a da pessoa encarnada quanto os mentores ajudando. Que isso classifica nos tipos de passes. Então, passe magnético, que era o passe lá do mesmerismo, que é só a pessoa propriamente fazendo um passe. O passe espiritual, que ali no caso são os mentores. E o passe misto, que é a pessoa aplicando um passe junto com os mentores, guias e tudo mais. Esse aqui que a gente vai encontrar mais nas casas espíritas, ou nossa casa aqui, que eu vou dar o exemplo do nosso passe. Então esse aqui é praticamente o que acontece. A gente está fazendo passe, mas a gente está assistido pelos nossos mentores. Tipos de imposições de mão, só para a gente ter uma ideia, né? A gente só conhece esse passe aqui, a gente chega, limpa ali, vai embora. Mas existem outras imposições de mãos que podem ser utilizadas, que talvez a gente nem pare para pensar o que... Não, mas isso é uma cura, isso é uma imposição de mão, isso aí a pessoa está passando uma energia, né? Então aqui a gente tem o passe espírita, o benzimento. O benzimento é uma troca de energia. A pessoa lá está fazendo uma oração, está fazendo uma limpeza no campo áurico da pessoa, está fazendo uma oração. Então é um tipo de passe, um tipo de imposição de mão. O xamanismo, como eu já falei lá, 1000 anos antes de Cristo, eles já faziam essa imposição de mãos. O uso das ervas, os elementos sagrados, a natureza, isso também é uma troca de energia. O reiki, eu acabei de falar ali da cura do rei universal Ki de energia. Sopro, esse é legal. Hoje em dia a gente não consegue fazer mais isso. Depois de Covid, a gente não consegue fazer. Mas é possível fazer um passe através do sopro. Então, a Cintia vai ser meu exemplo hoje ali. Então, tô aqui, mando energia para ela. Ela vai receber essa energia. Então, é possível também não é uma imposição de mão, mas é uma troca de energia. A defumação lá, a energia passando. E até mesmo quando você está... eu gosto de sempre falar da defumação, mas eu gosto de falar da Igreja Católica, que eles passam um turíbulo. Daí você recebe recebe aquela fumaça, que é a energia de uma defumação. E às vezes a pessoa nem... Não, mas isso é a defumação mesmo? É uma defumação, porque é incenso e é para também a gente se concentrar na missa e ser limpado, né? As imposições de mãos, prática universal. Aqui eu falei da católica, a gente tem um momento de oração, ergue as mãos. Dos evangélicos, vamos orar aqui, ergue as mãos. É tudo imposição de mão, então é tudo uma troca de energia. O Jorei, e esse aqui foi legal que eu achei, calatonia. É uma imposição de mão que a pessoa procura pontos na cabeça para que a pessoa precisa ser realinhado e faz aplicando no ponto da cabeça. Esse aí foi um novo que eu achei.
O objetivo do passe, então, para que a gente precisa receber um passe? Para curar o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então ele tem a finalidade de modificar o estado vibratório do paciente, podendo causar melhora ou até mesmo a cura de enfermidades. Então a gente vem tomar um passe porque estou meio ruim, estou meio cansado, estou meio estressado, não, vou levar um passe que eu vou melhorar. É sempre nessa ideia, né? Vou dar uma melhorada no corpo. A eficácia do passe, então. Olha a situação lá. A gente tem lá o passista, a pessoa está fazendo o passe. Num primeiro momento ele está lá, ó, aplicando o passe, mas pensando nas contas, pensando que tem que fazer as compras, tem que ir no mercado, tem que resolver qualquer coisa. No segundo ponto está lá, ó, conectado com os mentores. Então, a eficácia do passe, eu venho atrás de uma cura. Mas só vai funcionar se os dois lados estiverem receptivos para isso. Então, depende tanto do passista quanto do paciente. Então, se a pessoa que veio aqui, o passista, está nessas condições, eu não vou receber um passe tão bom. Eu já estava até comentando com as meninas aqui agora há pouco. Mas eu vou lá e vou sair carregado depois de uma situação dessa? Eu acredito não, porque você vem numa casa séria, tem os mentores da casa. Não vai deixar essa energia, absorver em você por causa disso. Mas essa pessoa aqui, acho que ela deveria talvez ter uma noção. Não, hoje eu não estou legal para dar o passe. Hoje eu estou com muita preocupação, então eu vou atrapalhar nesse processo do passe. E a mesma coisa acontece com quem vai receber o passe. Vou lá receber um passe, mas eu chego aqui, estou pensando lá, estou com raiva, estou com ódio, estou pensando nos problemas, estou pensando nas compras que eu tenho que fazer, tenho que pensar no trabalho. Cadê a conexão com o passe? Eu acho que o passe chega, passa que nem uma água, vai embora e acabou. A gente não aproveitou essa situação. O passista está bem, ou a pessoa que vai receber está bem, então a energia flui. Eu até coloquei aqui, ó, a pessoa tem que estar receptiva e disposta a receber essa energia. E ali no último caso, os dois estão ruins. Aqui não vai dar em nada. Um pensando nos problemas, o outro está pior ainda, então não tem o passe ali vai ser piorar a situação do que elas estão pensando, né? Então, a eficácia do passe. O passe vai funcionar estando a gente, como passista, estando bem, estamos dispostos a doar um pouco de energia, um pouco de tempo para ajudar alguém. E no caso de a gente receber o passe, a gente está disposto e receptivo. Como que o passe atua no corpo? Lembra dos chakras lá da última aula da Cíntia? Então a gente tem aqui, ó, que os chakras mais abaixo, eles estão relacionados a energias físicas. Então quando a gente está fazendo um passe nos chakras mais baixos, ele vai estar recompondo o nosso corpo físico. Os chakras centrais, eles são os sentimentos e as emoções, e aqui é as energias vitais. A gente até comentou na última aula sobre os esparadrapos no umbigo e alguém perguntou por que o esparadrapo no plexo solar. Daí a gente comentou que aqui é onde a gente sente as emoções, que eu até dei um exemplo de você entrar num lugar ruim, você vai sentir no estômago essa situação. Então as emoções e sentimentos estão nesses chakras. E já os chakras superiores, pensamentos, então a energia espiritual, já é a conexão com o divino, né? Então, quando a gente faz um passe sobre os chakras superiores, ele tem a função principal do equilíbrio energético e espiritual da pessoa. Ele permite a entrada mais acentuada de energias espirituais e uma menor de energias vitais. Então, aqui, nesse processo aqui, a gente vai estar recebendo as energias espirituais, mais espiritual do que as energias vitais. O passe nos chakras superiores ocorrerá mais equilíbrio mental e intelectual. Ativará o raciocínio, permitindo que a pessoa tenha condições de melhorar o pensamento. Os chakras intermediários têm por função principal o equilíbrio vital do organismo. A gente tem aqui o frontal, aqui também eu chamo ele de estômago de vaca. Porque a gente tem alguma emoção e a gente fica remoendo. Daí remoe, daí você tem uma azia, tem uma acidez no estômago ali. Daí você não, eu vou falar isso. Daí vem pra garganta. Daí você decide, não vou falar isso.
daí volta, daí você fica remoendo. Então esse é o estômago de vaca, porque a vaca fica remoendo aquele grama o dia inteiro, né? Então aqui, ó, ele vai trabalhar a função principal e o equilíbrio orgânico. Porque se o corpo aqui, o estômago não está bem, nada fica bem. E aqui, né, que a gente falou ali, só dando um pouquinho para fixar bem, né? É o chakra da vitalidade, até porque é onde tem ali o pulmão, né? O chakra cardíaco também pega ali um pouco o pulmão, que é a respiração, que é uma das lembra que a gente estudou sobre a energia vital, né? Que é por onde também a gente absorve a energia através da respiração. E também a porcentagem através da alimentação. Então, também os chakras ali do estômago, que ele é responsável por absorver a energia vital dos alimentos que a gente consome. Então, por isso que esses intermediários aqui, eles são considerados os vitais, né? Também por conta disso, de ter também essa função do corpo, né? Da respiração e da alimentação. Tanto que o chakra, ou passe nos intermediários, ele vai acontecer mais vitalização orgânica, permitindo que a pessoa tenha condições de melhorar os sentimentos. Então, se a alimentação, o estômago está ruim, que condição a gente tem para realinhar esses nossos sentimentos? Parar para pensar. E nos chakras inferiores, tem por função principal o equilíbrio das sensações. Ele permite a entrada mais acentuada de energias físicas. Lembrando que o nosso base aqui, né, que ele fica bem no cóccix aqui, é como se fosse um aterramento. Então é isso aqui que nos prende à terra. Sabe aquelas pessoas que vivem voando, sonhando, viajando? É o chakra base que não está tão equilibrado. Em compensação, tem aquelas pessoas que é tão, não vou fazer nada, não quero mudança, está tão enraizada, é o chakra base em desequilíbrio também. Então aqui é a função, as sensações. Permite uma entrada mais acentuada dessas energias físicas. No passe dos chakras inferiores, ajudará a pessoa a ter mais controle das sensações que ela busca, permitindo que tenha condições de melhorar os desejos e a busca pelo prazer, evitando vícios e sexo desregrado e qualquer outras coisas que vêm através dos vícios. Como aplicar o passe, então? Trouxe um videozinho aqui, que eu acho que é como não aplicar o passe, na verdade. Leila, oh meu Deus, ela nem me escuta. Leila, sou eu, seu amigo espiritual. Ah, peraí, não tá vendo que eu tô aplicando passe aqui? É que eu sou médio passista. Só se for passista de escola de samba, né, irmão? Pra que essa coreografia toda? A desperdição dessa energia toda aí parecendo uma lombriga desvairada? Basta fazer uma prece pra ele, eu te ajudo. Olha aqui, ele tá muito carregado, eu tenho que tirar esse peso do talento dele. Tá carregado de medo de você, né? Que se você não pode ajudar, não atrapalha, tá bom? Desculpa, moço. Não. Olha, feche os olhos e pense em Jesus. Você também, irmã, deveria fazer o mesmo. Fecha os olhos e pensar em Jesus, né? Eu já tô pensando em Jesus há muito tempo. Não, tá não. Você me desculpa, mas parece que você tá querendo aparecer aqui. Sim. Olha essa camisa que você tá usando. A camisa? Então, eu ganhei. Ganhou de quem? Do menino que estampa a camisa. Leila, você pagou por ela, né? Ele vive disso.
Pô, Lívia, por favor, me ajuda, vamos trabalhar juntos. Tá, pessoal, eu ajudo, mas não se mexe no serviço. Tá bom, não vou me meter. Mas me diz uma coisa, você tá sabendo da última moda do passe? Que moda? Não tá sabendo da última moda? Ah, eu sei aquela do bonecão do Não, essa aí já passou, é outra. Olha. É a moda que os grandes médicos estão aplicando agora. Olha. Você não tá sabendo, não? Não. Bom, então eu vou te ensinar, mas você promete não espalhar pra ninguém? Sim. Então, a moda agora é você dar o passe a 5 passos de distância da pessoa. E de costas. Por quê? Bom, pensei que você soubesse, você é uma grande médica. Não sei. Mas então aplica do jeito que você sabe. Eu sei. Eu estava testando se você sabia o que eu sei. Entendeu? Esperta, sou esperta. Eu ia fazer agora. Daí eu vou começar agora. Então aprendi a fechar o curso. Profissa, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. De costas. Já vi, né? Irmão, por favor, dá uma ajuda aqui. Tá que passa esse menino, né? 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 Tá que passa. Oi? Tu viu cadê aquele moço careca que tava aqui dando passe nele? Ih, já foi embora já. A reunião já acabou faz tempo. É? Eu vou fechar o centro já. Que é passe? Então aí tá um exemplo de como não fazer um passe, porque é muito exagerado, o boneco de poço, né, vai lançar lá. Não é essa a ideia. Então a aplicação do passe, a doutrina espírita ela não prescreve um tipo, segue assim, faz assim. Cada grupo pode associar o que bem entende, porque vocês verem, a gente faz o nosso passe aqui da segunda, que pode diferenciar do da terça, vocês virem amanhã, que pode ser diferente do pessoal da quinta, que pode ser diferente de outra casa espírita. Na maioria das casas espíritas que são federadas é só a imposição de mão direto, né? Então isso já é uma diferença. Mas assim, não existe uma regra, a gente tem que fazer desse jeito. Mas teve um cara, que é o Edgar Armon, que na verdade ele estudou os passes, ele fez esse livro aqui, Passes e Radiações, e ele acabou organizando as técnicas, classificou os tipos de passe, sistematizou movimentos e criou um método de aplicação. Então, através desse livro, a gente consegue ter uma ideia de qual caminho seguir com um passe, não chegar só aleatoriamente lá, na última moda do passe dos mentores, né, as 5 passos lá, não. Então ele sistematizou isso aqui, A gente tem um passe de dispersão, os passes longitudinais, passes impositivos, passes espirituais. Então aqui é o que a gente já comentou lá, o mentor, o guia ajudando na hora do passe. Passes impositivos, que é só esse que você fica parado ali na mão, que é o exemplo do vídeo ali, né, que tirando da passista de escola de samba, os outros só ficaram só com a mão ali. Passes longitudinais, onde você vai passar, até a princípio para limpar mais o campo áurico, então você vai descendo, né? E lá em cima, passe de dispersão para dar vamos mudar um pouco essa energia. Ali temos os passes transversais, que daí eles são na parte horizontal. Temos os passes de sopro, então esse cara que ele falou desses passes de sopro, uns passes diferentes aí. Temos os passes mistos, então passe com a pessoa e o mentor. Lá em cima a gente tem o passe de doação ou revitalização. A gente tem um passe circular. Passe circular é um passe legal de mudar a frequência da energia. Então a pessoa está meio mais ou menos, você precisa mudar, então você faz um passe circular para dar uma movimentada na energia. Os passes magnéticos, que é a pessoa e a outra pessoa. E o último exemplo que ele deu ali são as radiações. As radiações aqui, a pessoa está orando pelo planeta. Então, isso se classifica como radiação. Você está fazendo um passe para o planeta. Então, aqui ele
deu essa classificação dos passes, então ele chamou aqui o trabalho ou os trabalhos passe-uso. Ele tem, quando mandar esse arquivo, vai estar ali as classificações ali, daí tem tipo o passe 1, 2, 3, que vai classificando conforme a pessoa vai necessitando. E normalmente esse passe em posição de mãos. Daí aqui ele fala sobre a reativação do centro de força, então a gente pode aplicar os passos para reequilibrar esses chakras. Daí ele vai falar sobre o choque anímico, que a gente tem alguém especialista ali no choque anímico para nos explicar algum dia. Mas o choque anímico, ele é uma energia muito forte para dar uma, tipo, sabe, um impacto, assim, normalmente para desobsessão. Então, quando a obsessão está muito pesada e o passe não adianta, então tem que ser um choque anímico, que é essa energia mais forte, para ver se o desobsessor desgruda da pessoa. Os passes à distância, então o que ele chamou de radiação lá, então, são um passe à distância, eu preciso... Tem alguém doente no hospital, tem alguém que não está muito bem. Não, deixa eu mentalizar essa pessoa e mandar um passe para ela. Um passe de limpeza, então estou meio carregado, preciso limpar essas energias. Passe coletivo. O passe coletivo, a gente pode chegar aqui na sala, tá todo mundo sentado, não, todos os médios vão se reunir e vão fazer um passe para todo mundo. Ele substitui o passe que a gente receberia ali dentro. Ah, mas eu não tô pessoal lá dentro sozinho. Não faz diferença nenhuma. Você está recebendo o passe do mesmo jeito, porque os espíritos, como funciona lá dentro, a gente vai funcionar aqui. Depois eu vou falar da ação dos espíritos durante o passe. O famoso sopro, e lá em cima é o autopasse que a gente já aprendeu já alguns mês passado, eu acho, né? Como que a gente faz o nosso passe de segunda-feira? Então, eu aprendi o passe, mas vocês vão aprender o nosso passe da segunda, né? Então não estranhe se forem parar em outro lugar, não, mas ali tá diferente, a mão é diferente. Como que ele falou lá, lombriga desvairada, lá, tá, de repente chega lá e realmente é um passe meio louco assim. Não estranha, não. Porque, como eu falei, cada local tem seu próprio passe e seu estilo de fazer. Então, quando a gente, médium, vai fazer o passe, primeiro a gente se concentra, faz uma oração ali, para abrir os trabalhos do passe. E também para harmonizar o local. O objetivo desse primeira parte, né, do preparação do ambiente, é elevar o padrão vibratório do espaço do passe, que o Edgar-Mon chama de câmara de passe, que seria a nossa sala de passe. A entrada dos assistidos. Então, chega as pessoas que irão receber o passe e aguardamos que seja calmamente. Então, tá lá a filhinha entrando de boa. Importante manter o silêncio, preservar a concentração do ambiente. Daí, durante o passe, não é necessário conversar. Quando um médium está conversando dentro, o que acontece? Quando a gente chega na casa espírita, por isso que a gente tem uma musiquinha, já tem uma atmosfera luminosa diferente, porque os espíritos já vão estar atuando com a gente. Então, às vezes tem casa espírita, tem lá a placa lá, silêncio. O porquê do silêncio? Para a gente estar interno com a gente, para a gente manter esse equilíbrio, para já estar ajudando as equipes espirituais para poderem estar agindo melhor nesse passe, nessa cura que a gente precisa. Então, quando a gente entra lá, ou está num processo de entrar ou sair, está aquela conversa, aquele barulho, aquela coisa, a gente desconcentra dessa energia. Então, acho que para os espíritos não vai fazer diferença, mas para a gente já vai começar que nem aqueles com os balãozinhos lá, os pensamentos de raiva, daí já fala, não, mas eu tenho que sair, eu tenho que passar no mercado, pronto, daí já desconcentrou a pessoa. Não precisamos falar durante o passe, porque a fala pode atrapalhar a concentração dos médios, pode desconcentrar quem está recebendo, e a pessoa já vem conectada à egrégora da casa, desde a aula ou a palestra realizada. Exceção, uma pessoa nova na casa, nunca soube como faz um passe, joga lá, senta aí e se vira. Não, aí também não, é exagero, né? Uma pessoa nova explica o que vai acontecer, porque tem gente também que acha que vai ser tipo um negócio mágico, mas não é bem assim, então explica para a pessoa entender o funcionamento. A conexão mental dos médios. Antes de iniciar o passe, o médium realiza uma pequena oração mental,
pedindo auxílio dos mentores, pedindo amparo, pedindo proteção e equilíbrio para o assistido. O passe é realizado em sintonia com a espiritualidade. A primeira parte que a gente tem daí no nosso passe é as limpezas dos chakras, são os primeiros movimentos. Eles são realizados movimentos horizontais, né, verticais, como o passista ali estiver sentindo naquele momento, de forma leve e passando de chakra por chakra. E normalmente pelo menos umas 3 vezes em cada região. Eu já tive situação que eu precisei passar mais, que com o tempo você vai sentindo a energia da pessoa tá meio diferente, não tá, e você precisa fazer uma limpeza maior. Então, nesse momento da limpeza dos chakras, o objetivo é auxiliar na limpeza e harmonização energética. No segundo momento, a gente tem a aplicação dos passes nos chakras. Então, após a limpeza desse campo áurico, a gente realiza os passes específicos em cada chakra, direcionando energias conforme a necessidade percebida. Aqui também, com o tempo, também dá para sentir onde você tem que ficar mais tempo, em qual chakra, em qual... Normalmente eu vejo as cores. Eu vou estar fazendo um passe lá, daí já vem uma cor. Não, você precisa fazer um rosa, daí faz uma aplicação de uma cor rosa no passe. A finalização. Ao concluir o passe, tocamos levemente o ombro da pessoa, perguntamos se ela está se sentindo bem e encaminhamos para a água fluidificada. Situações importantes que a gente precisa ter, né? Não aplicamos o passe diretamente no coronário, que é aquela conexão divina, né? Ela é a porta de entrada das energias superiores, possui extrema sensibilidade energética. Então, a cautela com o magnetismo, porque nós, físicos, temos uma energia densa. Então, se a gente está naquele processo meio denso, a gente é capaz de densificar essa energia. Como passista, muitas vezes, dos fluidos humanos mais densos, a aplicação intensa diretamente no coronário pode causar um desconforto, gerar uma saturação energética, ou provocar um equilíbrio ao invés de um alívio. Como eu falei, eu acho que os mentores não vão deixar chegar nesse ponto de um desequilíbrio. Mas é melhor evitar fazer o passe no coronário para evitar qualquer problema. O ideal é que essa região receba principalmente fluidos espirituais mais sutis. A limpeza a gente acaba fazendo, mas o passe mesmo no coronário não. Passes em crianças. Em crianças não aplicamos os passes no chakra básico e sacro, é o motivo, né? Evitar o estímulo excessivo das energias ligadas aos estímulos e à sexualidade. Coisas importantes que a gente tem que ter durante o passe. Não tocar as pessoas. Isso aqui é complicado porque pode até vir, tentaram me assediar lá dentro. Então, é evitar por causa disso, para não evitar realmente problemas de alguém falar, fui lá, me tocaram, já não senti muito legal. A não ser quando avisar, terminou o passe, né? Não deve ser tocar no assistido. O passe ocorre pelo campo energético, pela sintonia fluídica e pela ação espiritual. Então, o único toque permitido ao final no ombro é para apenas simbolizar o término, porque todas as energias, elas não são físicas, então por isso que a gente não precisa encostar na pessoa. A duração do passe, não existe um tempo, 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Não vai ficar que nem a mulher lá do vídeo lá, ocupou a sessão inteira do passe para uma pessoa, acabou na verdade nem dando o passe para aquela pessoa. Então é o bom senso, né? Então, cada assistência possui necessidades diferentes e pode demandar movimentos específicos. O importante é equilíbrio, bom senso e harmonia no grupo. O grupo deve iniciar e finalizar os trabalhos em conjunto. Então, não adianta ficar lá uma pessoa inteira e os outros lá, rapidinho. Não, vai. Tipo o fast food do passe. Então, controlar mais o tempo, mas não que tenha um tempo certo. Eu até coloquei na imagem ali uns 3 minutos. Na Reiki a gente considera 3 minutos ou 5 minutos para cada chakra. Então seria um tempo, assim, vamos dizer, bom para um passe, né? E a ação dos espíritos durante a palestra e o passe. Eu só queria mostrar o passe. Cíntia, venha levar um passe. Pega uma cadeira aí pra gente.
Então, a gente tem aquele primeiro momento que eu falei, que a gente se concentra, faz uma oração, pede para os mentores da casa estarem juntos, nossos guias, anjo, quem a gente quiser chamar, quer o Jesus, Deus, livre. Daí, o segundo momento é a limpeza. Então, a gente faz aqui, ó, limpeza do coronário, do frontal, do cardíaco, do laríngeo, cardíaco, frontal, sacro, frontal não, é o plexo solar, mas deu para entender. E o base. Fez a limpeza, então a gente volta com o passe. Às vezes vocês vão estar, mas a gente está fazendo passe aqui na frente. Você pode estar fazendo passe do lado, na frente, do outro lado, nas costas, depende do espaço que você tenha para poder atender a pessoa. E eu não gosto muito de fazer o da frente aqui, porque daí você fica aqui ó, com os braços esticados, quando você termina, os braços vai caindo. Então eu gosto particularmente de estar no lado aqui, porque daí a gente consegue estar bem localizado para o chakra, e a gente não está encostando na pessoa e está numa distância boa. Então, o frontal, pula o coronário, né? O laríngeo, cardíaco, plexo solar, o sacro e o base. Daí aqui, às vezes vocês podem, tô lá dentro da sala lá, eu abro o olho, tô curioso, quero saber o que está acontecendo, né? Daí você vê o passista tá lá mexendo, tá, sei lá, limpando. Então, isso é tudo que o Edgar Mon falou. Nos passos horizontais, verticais, é tudo uma questão de energia, mexer nas energias. E com o tempo, você vai pegando eu diria que é o feeling, é aquele sentimento de o que você tem que fazer no momento. E normalmente eu também faço a limpeza aqui do humeral, que é o da mediunidade, né? Faz uma limpeza também, aplica uma energia ali, que às vezes a pessoa pode estar chegando aqui, tô ruim, mas tô ruim porque a mediunidade está em desequilíbrio. Então, já isso aqui ajuda bastante. Eu finalizo com chakras da mão e do pé, que a Cintia comentou na última aula sobre são secundários, né? Os chakras secundários. Por que eu faço isso? Para a gente poder fazer uma conexão com a Terra, porque seria o fluxo de energia. Entra de um lado e sai pelo outro. Mesma coisa da mão, entra por um lado e sai para o outro, para a gente pelo menos a semana inteira estar equilibrado com essa energia. Então, para finalizar, eu chego e faço essa imposição de mão para fazer um passe tanto na mão quanto nos pés. Terminou, agradece, encosta na pessoa, pergunta tudo bem? Ótimo. Não esquece de beber a água lá, na aguinha fluidificada. Então, é isso o nosso passe. Na próxima aula, a gente vai fazer a prova disso aqui. Vamos provar se a gente realmente aprendeu ou não o passe. A ação dos espíritos durante a palestra, né? Tá lá, ó, o pessoal tá chegando na casa espírita e a mediunidade já tá lá trabalhando. Esses dias eu li um livro, é o segundo livro depois do Nosso Lar, que me fugiu o nome. Mas tem a situação lá que o André Luiz vai visitar uma casa espírita e 1 hora, 2 horas antes da reunião já tem gente se movimentando. Daí ele até pergunta, mas a reunião vai ser às 8 horas, por que a gente está às 6 horas da tarde aqui? Porque é mais ou menos esse horário que já começa as coisas na casa espírita. Então começa bem antes de até a gente que vai dar a aula aqui, vai dar o passe, está aqui. A gente teria que imaginar a casa espírita como, vamos dizer, um hospital. Então eles já sabem quem vai vir, o que vai precisar, eles precisam fazer uma ficha da pessoa. Então é isso que acontece nesse processo aqui que a pessoa chega. Durante as palestras, os espíritos já iniciam as atividades de levantamento das necessidades de cada pessoa presente na reunião. Então a gente já entra ali, os mentores da casa sabem, não, aquela pessoa está ruim por causa disso, está precisando de tal energia. Já vamos preparar esses medicamentos. Eu até acho que eu coloquei esse termo ali.
Depois dos levantamentos das necessidades dos presentes da reunião, as equipes espirituais trazem os recursos espirituais necessários para ser aplicado durante o passe. Então ali, ó, estão preparando já um medicamento, uma injeção, alguma coisa para ser usado durante o passe. O que pode acontecer com a gente, né? Então existem as pessoas que mesmo assistindo a palestra fica pensando coisas ruins. Não, a pessoa está lá, ó, olha o pensamento dela. Como que ela vai conseguir ajudar os nossos amigos espirituais ali do lado? Não, a gente tem que entrar na casa espírita livre. Não ficar pensando, né, nas coisas do dia a dia. Depois que a gente sair, a gente resolve de volta. Mas quando a gente está aqui dentro, a gente tem que estar aqui. Pessoas que, ao invés de prestar atenção na palestra, ficam pensando no assunto do dia a dia. Olha lá, pensando lá no trabalho dele. Como que uma pessoa que está tão fixada ali no trabalho vai conseguir receber o medicamento que a equipe espiritual está montando, né? Tem as pessoas que dormem. Mas por quê? Porque elas não estão interessadas. Porque tem gente que dorme porque realmente não consegue, o corpo está cansado, acaba dormindo. Mas tem gente que não está interessada, vou lá só vim tomar um passe, não quero nem saber o que aquela pessoa ali na frente está falando. Daí chega ali no cantinho, já dorme, daí dá a hora do passe, vai pro passe, sai. Acho que eu falei, acho que o passe chega que nem um banho d'água, vai embora e a pessoa não aproveita nada. No passe espírita temos a ajuda dos espíritos, são eles que conhecem a situação real do paciente. Sabendo do que o paciente precisa, os espíritos adicionam aos fluidos os medicamentos específicos que cada um necessita. Ó, aqui, ó, aplicando os medicamentos. Então não é um trabalho em conjunto. A gente só vê aqui o físico. Ah, chegou, deu um passo, vai embora. Não, tem todo um procedimento espiritual acontecendo. Daí o fluidoterapeuta, que é o nosso passista, né? A gente tem que tomar alguns cuidados básicos para não alterar a qualidade dos fluidos que a gente está aplicando no momento e também não se tornar um sugador de fluido vital do paciente, que também pode acontecer. Às vezes você está meio carregado, vai dar um passe, quem recebe o passe é a pessoa que está passando o passe, porque a outra pessoa veio tão radiante. Teve uma situação aqui uma vez, eu sempre comento que eu fui aplicar o passe e a minha mão, assim, eu aplicava e ia longe, assim. A pessoa estava tão irradiada de energia que eu acho que ali eu realmente recebi um passe da outra pessoa. E dava para sentir, assim, a mão se expandindo. Só que aqui a pessoa tem que tomar cuidado, né? Para não se tornar um vampiro das pessoas que vêm. O fluido humano está sempre mais ou menos empregado de impurezas físicas e morais do encarnado. Os fluidos dos bons espíritos é mais puro e por isso mesmo tem propriedades mais ativas que acarretam uma cura mais pronta. Então aqui, ó, a gente tem aqui o passista aqui, ó. Você vê ali que a energia dos mentores, você vê que ela é limpa. Já quando ela chega aqui, ó, ela tem um pouco da sujeira que é do nós físico. Isso vai atrapalhar a pessoa? Como eu falei, eu acredito não um negócio tão pesado e a pessoa sair descarregada. Mas se a pessoa que está fazendo o passe não está ajudando, então não vai ser um passe tão útil. Quando o fluidoterapeuta tem a carência de fluido vital, ele rouba o fluido vital do paciente. Toda pessoa que tem sentimentos negativos produz pouco fluido vital e ainda dificulta o fluxo energético através dos centros de forças intermediários. Então tá aqui, ó, a pessoa que era para dar um passe, você vê que tem um buraco negro ali, ó, sugando a energia da pessoa. Mágoas, más emoções, egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, vida desonesta, adultério e entre outros, né, causa a deficiência dessa energia vital. Então, uma coisa que a gente tem que pensar para o passe é o qual bom eu estou para fazer o passe, na verdade. O qual exemplo de pessoa eu sou para poder aplicar o passe. Ah, mas eu tenho um desvio ali, eu não posso ser passista? Pode, porque todo mundo aqui está aprendendo a evoluir um pouco. Que é até esse quadro aqui que no material que eu peguei, ele falava sobre a bebida
e o cigarro. E aqui eu poderia colocar também a carne vermelha, que eu acabei esquecendo de colocar. Aqui no material eu falava, mas eu sou fumante, eu posso aplicar passe? Pode, mas evitar de fumar, ou no caso aqui, de beber algumas horas, um dia antes, para ficar ali, tipo, energeticamente bem. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, mas eu sou meio viciadão ali. Se você está vindo na casa espírita, a ideia é de a gente evoluir. Então, temos que tratar esses vícios. Não adianta passar a vida inteira lá e... não vou mudar nunca. Então, para que você está vindo? Para que você está escutando as palestras e não está entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Então, a gente tem que buscar essa evolução moral. Então, aqui quando vocês pegarem uma lida melhor, né, na situação, eu até falo ali, ó, em caso de bebida, tem que estar 2 dias pelo menos para poder aplicar passe. Não é impeditivo, mas a gente tem que, vamos maneirar a situação, porque isso está fazendo mal para a gente, não é para os outros, é para a gente mesmo. E o caso da carne vermelha, o que ele dificulta na hora do passe é que como a carne vermelha é denso, então a gente está com energia densa dentro do corpo, então isso vai pesar a gente. Lembra daquela imagem lá que tinha a sujeirinha aqui do passista? Então ali seria a densidade da carne vermelha. Por isso que até nas práticas, quando a gente fala vai ter prática, a gente fala não consumir carne vermelha no dia, para a gente poder sentir melhor essas energias que passam pelo corpo. Todos têm a necessidade de trabalhar para melhorar o moral. Então, isso que eu falei, do fumo, bebida, carne, outros vícios, a gente está vindo aqui para melhorar. Então, não vamos nos negar, porque, eu gosto de tomar meu vinhozinho lá, não posso aplicar o passo com o vinho. Não, você vai aprendendo a melhorar aos poucos, né? Então, o que a gente necessita para fazer os passos, né? Fé, amor ao próximo, disciplina, equilíbrio físico, vontade, conhecimento, humildade e devotamento. O verdadeiro progresso começa com a transformação íntima. Então, quando a gente está melhorando, a gente está trabalhando, a gente vai conseguir fazer com as outras pessoas melhorem também. E aqui o Divaldo Franco, né, falou que o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Então, essa aqui é a energia do passe, né? E um material bônus que eu fiz, a nossa ovelhinha aqui para ajudar a gente. Então, os animais. A diferença do chakra dos animais... Diferença não, porque ele segue a mesma ideia da coluna. Então, segue a coluna, a gente vai ter os chakras. Tem um chakra muito importante, que é esse chakra aqui, que é o branquial. Eu apaguei a... Voltou? Que é o branquial aqui, ó. Ele fica logo acima aqui seria do ombro do gatinho, do cachorro, né? Esse aqui seria, a gente poderia dizer que é o chakra, o melhor centro energético para a gente fazer um passe no animal. E eu tenho também, eu não consegui colocar nessa imagem, existe assim como a gente tem os chakras secundários nas mãos, né? Eles têm aqui nas orelhas. Então, sabe quando você faz aquela coceirinha gostosa no cachorro, o cachorro fica até, tipo, mexendo a orelha? É porque aqui é um ponto de força deles também, um chakra. Por isso que dá essa diferença. Como que a gente aplica Como que a gente aplica um passe nos animais, né? Então, eu fiz ali um passo a passo. Mas o que a gente tem que pensar? O cachorro tá calmo, o gato tá calmo. Não adianta a gente pegar lá, o cachorro tá todo raivoso. Não, vem cá, vou dar um passe. Você deixa o animal mais revoltado do que nunca. Então, num caso assim, o cachorro tá muito diferente, tá muito alterado, a gente pode fazer um passe à distância. O animal tá receptivo. Então, você chega, se aproxima dele, se aproxima sem ser tão... Que nem a mulher lá no vídeo, não vai chegando todos os movimentos possíveis para não assustar o animal também, né? Seja carinhoso. A preparação do passista é a mesma coisa, então vocês vão pedir uma orientação, vai pedir para os mentores estarem próximos. O ambiente tem que ser um ambiente legal também.
Não adianta a gente estar o ambiente todo zoado e a gente tentando aplicar um passe no animal. E ali, ó, o animal precisa aceitar. É isso que eu falei. Não adianta a gente aplicar o passe no animal todo loucão lá. E a gente mais louca ainda tentando, não, vem cá, vou dar um passe. E vai desequilibrar todas as energias. Então, nesse caso, o animal está alterado, passa a distância. A forma da aplicação, né? Então, em posição de mãos. Então, vamos fazendo mesmo aquele processo, né? Faz o... para cada chakra. Vamos virar a coluna aqui que acho mais fácil. Faz o cada chakra aqui, ó. Faz no branquial, que é um dos maiores centros de força deles. E a gente tem um animal que foi feito um passe. Simples. Talvez seja mais complicado que eu falei, ele está meio alterado, né? Você pode fazer o passe à distância, meu animalzinho está no veterinário, queria mandar um passe para ele. Mentaliza, coloca ele no pensamento, faz uma oração, envia essa energia para ele melhorar. E uma coisa que funciona muito bem, a água fluidificada para os animais. Não consegui fazer um passe, estava muito alterado, eu tentei fazer a distância, não consegui. Fluidifica a água. A gente já aprendeu a fluidificação da água, acho que mês passado também. Mas pega lá uma água, faz uma oração em cima da água, pedindo para que os mentores tragam os remédios necessários para o animal, que traga cura, traga o que o animal esteja precisando naquele momento. Coloca lá no potinho dele e já está funcionando. Não deixa de ser um passe, né? Aqui as regiões mais utilizadas, então é o que segue aqui a linha da coluna. E é isso. Daí a última coisa que a gente tem, eu estava lá montando a aula hoje, daí eu perguntei, se alguém chega e me pergunta, eu não tenho braço, eu posso aplicar passe? Porque até agora a gente está falando de posição de mão, a mão. Tá, olha lá, a nossa figura lá não tem braço. E aí, o que eu faço da vida agora? Não tenho braço, não posso aplicar passe. Não, o passe não depende das mãos. Tanto que a gente tem um passe à distância. Se a gente precisasse realmente de ter que ter as mãos, então a gente não conseguiria fazer um passe à distância. Então, a pessoa acaba encontrando outros motivos, né? A pessoa pode até fazer um passe com o olho. Chegar, mentalizar ali a pessoa, olhar bem, vai olhando cada chakra, pensando, mandando energia boa para cada chakra, você já está fazendo um passe. Então, não existe um limitador físico que nos impeça de fazer um passe. A gente só precisa estar disposto. Isso aqui, né? Fé, amor ao próximo, disciplina, equilíbrio, abnegação, humildade, conhecimento e vontade. Então a gente só precisa ter vontade para aplicar o passe. O passe não é um dom, então é possível que todo mundo faça um passe. Não é assim, é o médio passista. Não existe todo esse ego. É só você estar só trocando energia. Então, força de vontade, querer fazer. E eu espero que vocês queiram fazer na próxima aula a nossa prática de passe. Eu deixo o convite também para quem esteja assistindo online, venha para aprender a fazer a prática de passe. E aqui a gente finaliza. Tem alguns livros. Eu vou passar para vocês esse livro aqui do Edgar Mon, que é o Passes e Radiações, onde ele explica cada passo, o que é cada movimento, né? Que é esses aí, ó. Eu indico esse de leitura. E eu mando esses aqui, ó, Passes e Radiações. E é isso aí. Perguntas? Dúvidas? É só para troca de energia. Lembra que eu falei do passe redondo? Isso aqui é você ativar os chakras. Então você dá aquela aquecida na mão. Principalmente agora no frio, né? Você tá com aquela mão meio até enrugada assim de frio. Você vai dar uma aquecida para movimentar a energia. Então se você quiser, vamos lá, Cíntia, nosso exemplo de... naquela hora que você está fazendo a oração para os mentores, pedindo ajuda, você pode chegar aqui, ó, e ativar a energia das mãos. Daí você vai fazer. Durante também, se você quiser. Depende muito de você, do médico, né? Do jeito da coisa. Cada um tem um jeitinho, né? A gente segue
um roteirinho. Que não- Cada um tem um jeitinho, uma oração que gosta. Porque quando ela obediência, você fica de frente, você fica de lado. Vai sentindo, e você sente necessidade de movimento, de onde intensificar mais o passe ou não. Vai no feeling, vai sentindo mesmo. Tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Aberto ali pra E é aberto mesmo, tipo, eu vou fazer passe agora. Realmente, não pensar nas outras coisas. Porque quando você desvia o pensamento, você já perde a energia ali que você estava sentindo. Aquilo que você falou agora há pouco. É fácil. Três coisas que você falou, e eu acho que a concentração também, que é a coisa mais importante, você tem que estar concentrado naquilo. Tem que estar concentrado. Você não pode estar pensando, Você tem que estar presente. Você tem que estar É presente. concentrado ali, né? Tem que estar naquilo. Eu acho que até a mediunidade da casa e tudo, ela concentra você a ficar aqui dentro. Nada, esqueça o mundo lá fora. Você está nesse mundo aqui dentro. Isso aqui que vai te dar aquele bom passe, aquela boa energia que você tem que transmitir para a pessoa. É isso mesmo. No momento que acabam os passos, assim, que as pessoas estão indo embora, a gente pede, vamos embora quietinho, né? Sem muita conversa, porque a gente que fica ali naquela salinha, a gente escuta tudo que vem conversando ali, sabe? A ideia atrapalha também um pouco no momento do passo. Porque alguns já estão indo embora, mas tem os que ficam, né? Acho que é mais concentração mesmo. Tá concentrado ali, tá fazendo. Tá presente. Acho que a palavra é estar presente. Isso é um aprendizado diário para todos nós. Por isso que eu falei, é uma evolução, né? Para quem está chegando. Assim, nas terças-feiras, por exemplo, às vezes a gente fica tão concentrado, tão ali, né, naquele, de repente acabou, a pessoa diz, não tem mais, acabou. Você ainda está ainda concentrado, você precisa fazer mais, você está ligado, né? Mais alguma dúvida? Obrigado. Então, fechamos por hoje. Muito boa. Obrigada. Amado Pai, agradecemos por esse momento de aprendizado e comunhão. Pedimos que vossas energias benéficas inundem esse espaço para que a cura e o alívio se manifestem nesse momento. Que as águas recebam os fluidos medicinais e energéticos dos espíritos de luz, tornando-as com propriedades curativas. Mestre Jesus, abençoe cada intenção sobre os nomes escritos nos livros de oração, de acordo com o merecimento de cada um. Que nossos pensamentos sejam canalizados para o bem e para a luz. Que os médiuns sejam apenas um instrumento de vossa bondade e que ao final deste momento os bons espíritos nos acompanhem aos nossos lares e durante todo o momento dessa semana. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Com as bênçãos do Mestre de Jesus, do irmão Maneco e dos nossos guias, mestres e mentores, iniciaremos os passes. Assim seja. Só antes de a gente